Viabilidade da interface MES-FES em sedestação na lesão medular incompleta. Estudo de caso. Este trabalho trata-se de um estudo de caso de lesão medular incompleta. Sabe-se que a lesão medular caracteriza-se por um comprometimento da medula espinal, que leva a uma diminuição parcial ou a uma perda total das funções sensório-motoras e ou autonômicas abaixo do nível da lesão. A lesão medular incompleta é aquela em que ocorre a diminuição parcial dessas funções. Esse estudo, ele utilizou a interface músculo-máquina, que é a interface MES-FES. Essa interface detecta a mínima contração muscular realizada pelo indivíduo, sendo este o sinal mioelétrico, e assim ela aciona a FES, que vai realizar o movimento almejado. No caso desse estudo, foi a extensão de joelho, por meio da estimulação do quadríceps femoral. O objetivo desse estudo foi investigar a viabilidade da interface MES-FES sobre a resposta do músculo quadríceps femoral em um indivíduo com lesão medular incompleta. Essa pesquisa ela seguiu os procedimentos conforme a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. As intervenções foram realizadas no Laboratório de Engenharia Neural e Reabilitação, localizado no Departamento de Anatomia da UEL. A participante assinou o termo de consentimento livre esclarecido, concordando com a participação no projeto. Então, em relação ao participante desse estudo, ela é do sexo feminino, tem 32 anos, sofreu um trauma raquimedular há 3 anos, possui lesão medular incompleta, nível neurológico T5, classificação D na escala de deficiência da ESIA. Ela utiliza cadeira de rodas para locomoção e permanece em ortostatismo apenas com apoio. Então, agora iniciamos as avaliações do estudo, começando pela avaliação neuromuscular. Ela foi realizada nos momentos pré e pós 8 intervenções. Foi utilizado um sensor de eletromiografia comercial e o programa utilizado para aquisição de sinal foi o OpenSignals, controlado por um smartphone. Foram posicionados 4 canais de eletrodos sobre os músculos reto femoral e vastolateral bilateralmente, e um eletrodo de referência foi posicionado na crista ilíaca direita. Para iniciar a avaliação, foi dado o comando de voz: estenda a perna o máximo que conseguir. Esse comando foi mantido por 5 segundos, sendo realizado 2 vezes, com um intervalo de 10 segundos. E além disso, essa mesma avaliação foi realizada no músculo bíceps braquial do lado direito, como um critério de normalização. E para o processamento dos sinais eletromiográficos, foi utilizado o programa Octave, onde foram extraídos os descritores RMS e MDF, sendo que RMS reflete o domínio de tempo e MDF reflete o domínio de frequência. Para avaliação da força de quadríceps do membro inferior direito, foi utilizada uma célula de carga, que mede até 20 kg força. A célula de carga foi fixada na cadeira adaptada e conectada no terço distal da perna da participante. A avaliação da força ela foi realizada simultaneamente com a avaliação neuromuscular, que foi mostrada no slide passado. Então, a participante realizava uma contração isométrica de extensão do joelho durante aqueles mesmos 5 segundos, também realizado 2 vezes, com um intervalo de 10 segundos. Para a avaliação da amplitude de movimento de extensão do joelho, foi realizado a goniometria. Então, com a participante na posição sentada, com o joelho partindo aproximadamente de 90 graus de flexão, foi mensurado o ângulo de deslocamento para a extensão do joelho. E isso foi feito de modo ativo pela participante. Essa avaliação foi realizada 3 vezes e, como resultado, foi considerado a média desses valores. Para a avaliação da espacidade dos flexores de joelho, foi realizada por meio da escala modificada de Ashworth, que é aplicada através da mobilização passiva de extensão de joelho, com a participante na posição sentada na cadeira, com aquele mesmo posicionamento do slide anterior, com o joelho em flexão de aproximadamente 90 graus. E a pontuação na escala ela varia de 0 a 4, assim como apresentada nessa imagem. O nível 0 seria pessoas que não têm nenhuma lesão, aquelas pessoas que não apresentam nenhuma resistência ao movimento, e o nível 4 seria a maior resistência possível ao movimento. Nesse caso, seria aquela pessoa que nem conseguiria movimentar tal segmento corporal. Foi realizada também a avaliação da qualidade de vida. Para isso, foi utilizado um questionário específico para indivíduos com lesão medular.
Esse questionário possui 5 domínios: o domínio de estado geral da saúde, as relações sociais, independência funcional, acessibilidade e aspectos emocionais. As respostas das perguntas desse questionário variavam de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. E este questionário, quanto maior é a pontuação, pior é a qualidade de vida do indivíduo. No início de cada intervenção, foi aplicada uma escala para avaliar o estado de motivação atual da participante. Essa escala varia de 1 a 5, sendo 1 muito desanimado e 5 muito animado. E a resposta para essa pergunta era de acordo com o momento atual em que a pergunta era feita. Então, o objetivo dessa escala era verificar se havia alguma interferência da motivação atual no desempenho da intervenção daquele dia. Então, agora falando sobre a intervenção propriamente dita. Nessa caixinha preta, temos o circuito elétrico, que é onde fica a bateria e o programa que executa o sinal e o Bluetooth. Na coxa do indivíduo aqui na figura estão os eletrodos do sinal mioelétrico e os eletrodos da fez. Então, basicamente, a interface músculo-máquina, ela detecta o sinal mioelétrico de superfície, que é aquela mínima contração inicial realizada pelo indivíduo, e por via Bluetooth esse sinal é transmitido para o aplicativo, onde os parâmetros são regulados e assim a fez é acionada, e assim o término do movimento de extensão de joelho é estimulado. Em relação ao aplicativo, ele é composto por uma tela única e possui 4 funções. A primeira é a dificuldade, que varia de 0 a 100. Quanto maior a dificuldade, mais difícil é para ativar a fez, então é necessária uma maior contração muscular. A função tempo ligado varia de 1 segundo a 100 limite máximo e refere o tempo em segundos que a fez permanece fornecendo o estímulo. A intensidade varia de 0 a 20, sendo que quanto maior a intensidade, maior será o estímulo e, consequentemente, maior será a contração. E a última função é a função pare, que era utilizado caso fosse necessário desativar a fez instantaneamente, diminuindo assim a sua intensidade para 0. Esse vídeo ele mostra uma das etapas da intervenção. Então, quando a participante inicia o movimento, o LED verde acende e a fez é ativada. Assim, ela termina o movimento de extensão do joelho junto com a participante. As intervenções elas foram realizadas sempre no membro inferior direito, que era o lado mais comprometido da participante desse estudo, e as intervenções seguiam um protocolo, sendo que no início e no final de cada intervenção eram realizados alongamentos de isquiotibial e tríceps por 5 vezes de 30 segundos, simultaneamente com a ativação da fez, em baixa intensidade. E agora falando sobre as tentativas de extensão de joelho, elas foram divididas em 4 etapas. As de pequena amplitude de movimento, grande amplitude de movimento mais leve resistência manual e grande amplitude de movimento mais alta resistência manual. Todas essas tentativas tinham como objetivo chegar na extensão máxima de joelho e houve uma progressividade no número de tentativas, na intensidade, na duração do estímulo em cada etapa ao longo das intervenções. A avaliação da viabilidade da intervenção foi realizada por meio da avaliação da duração da intervenção, que incluiu o tempo de montagem física da interface e o tempo de aplicação do protocolo. E outro item da viabilidade foi a avaliação da curva de aprendizagem, sendo contabilizado a taxa de acertos e erros de ativação da interface. Então, todas as tentativas de extensão do joelho foram analisadas, e era considerado taxa de erro qualquer acontecimento que não fosse desejado pela participante, como, por exemplo, quando ela desejava estender o joelho, mas não acontecia, ou quando ela não desejava estender o joelho e isso acontecia sem querer. E, por outro lado, a taxa de acerto era quando acontecia o que a participante desejava no momento. Então, entrando com a apresentação dos resultados, sobre a avaliação neuromuscular do músculo reto femoral, tivemos como resultado o aumento do RMS em 2% e redução da MDF em 22,8%. Em relação ao músculo vastolateral, houve um aumento do RMS em 3,3%
e redução da MDF em 5,9%. Essas figuras, elas representam a resposta temporoespectral da eletromiografia do músculo reto femoral e vasto lateral, pré e pós 8 intervenções. Elas indicam que nos dois casos houve um aumento da magnitude do sinal, que foi evidenciado pelo aumento do RMS, e na representação da frequência é possível verificar também que houve um aumento da magnitude do sinal, ali nas bandas de 42 a 110 Hz. Isso foi comprovado pela redução da MDF. Ambas as figuras representam que houve um maior sincronismo no recrutamento das unidades motoras. Isso levou a uma melhora da organização desse recrutamento e assim proporcionou um avanço no aprendizado motor. Em relação à avaliação da força, houve um ganho de 1,4 kg força. Sobre a avaliação da amplitude de movimento, houve um ganho de 10,6 graus de extensão de joelho. Em relação à avaliação da espacidade, houve uma redução em 1 ponto na escala. Na avaliação de qualidade de vida, trago novamente os 5 domínios do questionário, onde apresento em destaque as pontuações pré e pós 8 intervenções. Houve uma redução da pontuação de todos os domínios, exceto o de acessibilidade, porque ele já estava na menor pontuação possível. Então, na somatória total, houve uma redução de 12 pontos, sendo isso algo positivo, porque quanto menor é a pontuação, melhor é a qualidade de vida do indivíduo. A pontuação da escala de avaliação do estado motivacional atual, de todas as intervenções, foi de 5. Então, a participante sempre referia que estava com um humor muito animado. Desse modo, foi considerado que não houve uma relação do estado de motivação atual com o desempenho da participante durante as intervenções. Em relação à duração da intervenção, o tempo médio de montagem física foi de 2,37 minutos e o tempo médio de aplicação do protocolo foi de 47 minutos, tendo uma duração total média de 50 minutos. Este gráfico ele mostra a porcentagem das taxas de acertos e erros de ativação da interface MES-FES. Como resultado, podemos ver que houve um efeito do aprendizado e da utilização da interface, comparando as primeiras intervenções com as últimas, onde a porcentagem de acertos foi maior do que nas primeiras. E, além disso, no eixo das intervenções, podemos observar que houve um aumento no número de tentativas ao longo das intervenções. Então, com o tempo, o participante foi demonstrando uma maior autonomia e um domínio para realizar a ativação da interface. Conclui-se que a interface MES-FES apresenta-se viável para aplicabilidade clínica e domiciliar em indivíduos com lesão medular incompleta, devido ao tempo de aplicação de 50 minutos, sendo semelhante a um tempo de uma terapia convencional, e pelo aumento da taxa de acertos de ativação da interface. Também foi possível promover melhorias clínicas no quadro da participante, como a melhora da condição neuromuscular, que levou a uma melhora do recrutamento muscular e aumento da força muscular. Houve também um aumento da amplitude de movimento de extensão de joelho e uma redução da espacidade dos flexores de joelho. E, consequentemente, a partir de todos esses resultados positivos, houve uma melhora na qualidade de vida da participante. Obrigada e deixo um agradecimento especial ao CNPq e à CAPES, que proporcionou a realização desse trabalho.